Graça e paz. Sou o Reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Esta é a Santa Semente Online. Teremos aqui a partilha da palavra. Teremos aqui um tempo para nos achegarmos a Deus em oração. Então, estamos aqui com o nosso chimarrão, com a palavra de Deus, que é a base da nossa fé, dispostos, buscando esse tempo com Deus para conversar com Ele, que é nosso Deus, é nosso Pai. Nós precisamos de um tempo precioso, de um tempo dedicado a estar na presença dEle. Afinal de contas, conforme disse o salmista, Ele nem cochila, Ele está sempre junto de nós, pronto a nos abençoar, pronto a nos cuidar. A nós importa buscar e dedicar tempo precioso para estar na sua presença, buscando a sua presença, buscando a sua sabedoria que nos vem pela palavra, buscando em silêncio também o seu toque, a sua direção, a sua orientação em nossa vida. Então, juntos nos prostremos, que seja esse nosso encontro com o Pai. Deixa eu acolher você com a palavra de Deus. Salmo de número 97. Salmo de número 97 começa assim: Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. O Senhor está no trono, Ele reina. Independente das circunstâncias, independente dos possíveis governos terrenos, aqueles que assumem como reis, como governantes em nossas nações, no mundo como um todo, independente dos desafios que nós possamos estar enfrentando, o Senhor reina, Ele governa, Ele está no trono, Ele está no controle de todas as coisas. E, como nos diz a palavra vinda através do apóstolo Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas, então Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Glorificado seja esse Deus, que essa certeza de que Ele reina, Ele governa, Ele está no seu trono, no controle de todas as coisas, seja uma realidade em nossa vida em cada momento, em cada decisão, diante de situações delicadas, que a gente sempre se lembre: Ele reina, Ele governa e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Vamos orar? Paizinho, nós te adoramos, nós te glorificamos, consagramos esse tempo para estarmos na tua presença, te buscando, formando uma corrente de oração, nos unindo a outros irmãos para juntos te buscarmos, juntos estarmos na tua presença, te adorando, te glorificando, ouvindo a tua palavra, sendo alimentados espiritualmente pela tua palavra e conversando contigo, porque nós queremos comunhão íntima contigo, nós desejamos comunhão íntima contigo. Tenha misericórdia de nós que somos pecadores. Perdoe os nossos pecados e nos acolhe na tua presença, permitindo que nós possamos abrir nosso coração e sermos inundados, sermos cheios da tua sabedoria, da tua graça, das tuas bênçãos. Que seja esse nosso encontro contigo, Paizinho. Tenha misericórdia de nós e nos abençoe. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos, deixa eu compartilhar nossa agenda da semana, principalmente os próximos dias. No domingo, dia 5 de fevereiro, nós temos culto tradicional anglicano, 9 horas da manhã, culto tradicional anglicano, segundo a liturgia, né, Eucaristia, Santa Ceia conforme o livro de oração comum. Então você pode estar conosco
celebrando ao Senhor, conforme o livro de oração comum. Santa Ceia ou Santa Eucaristia, conforme o rito tradicional anglicano. Então, nesse próximo domingo, dia 5/2, em nosso templo, Rua Arthur Camargo, número 22. E nesse domingo também, 5 de fevereiro, nós temos nosso galeto, promoção mensal, que visa arrecadar fundos para o nosso sustento, para nos mantermos com as contas em dia, inclusive podendo investir para avançar, melhorar aquilo que a gente já faz, sempre com foco ganhar almas ao Senhor Jesus. Então, próximo domingo, 9 horas, culto tradicional anglicano, mas também temos o nosso galeto, a promoção mensal do galeto, para arrecadarmos fundos para o sustento e a nossa caminhada como igreja. Culto no lar, o ministério que está sendo retomado, né? Mês de janeiro, final de dezembro, mês de janeiro a gente abre um período de intervalo aí, né? Mas agora a gente vai retomando os cultos no lar. Sexta-feira, dia 3, nós temos às 16 horas um encontro na casa da Dona Juraide, sua filha, enfim, as netas, a família ali nos acolhe na sexta-feira, dia 3, às 16 horas, culto no lar. E você também pode acolher esse momento aí na sua casa, conforme o melhor horário para você e sua família. Inclusive, pessoal que não é daqui, é possível a gente organizar aí algo nesse sentido, em outra cidade, usando a tecnologia. Por que não? Assim como nós fomos em janeiro na cidade de Erechim, por que não ir até a sua cidade para estar celebrando aí contigo, com a sua família? Então, entre em contato conosco, a gente vai se organizar para isso. Visitação pastoral. Nós tivemos um momento muito precioso. Ontem, nesse horário, a gente estava na casa do seu Magno e da dona Andriane, conhecendo a pequena Maia, de apenas 5 dias. Hoje ela fecha 5 dias de vida. Foi um momento muito precioso de ter aquela princesinha no colo, orando por ela, orando por essa família que acolhe a sua primogênita. Então, glorificamos a Deus pela princesa Maia, pela vida também do papai Magno, da mamãe Andriane, pedindo as bênçãos do Senhor sobre essa família. E você também. Hoje nós estivemos na casa da Dona Diva Vinhas, tomando aquele chimarrão, depois aquele café. Glorificamos a Deus pela acolhida e por esse tempo precioso de estar junto das famílias, orando, conversando, compartilhando a palavra de Deus, compartilhando dos nossos sonhos, nossos planos como igreja. Então você também pode acolher uma dessas visitas. Se você assim deseja, entre em contato conosco e a gente vai até a sua casa para estarmos orando, compartilhando da palavra, comungando de um tempo precioso juntos como irmãos em Cristo. E vem aí, né? Dia 18, 19, 20 e 21 de fevereiro, nosso acampamento de carnaval. Esse encontro com o propósito de reunir a família Santa Semente em oração. São 2 cultos por dia, momentos de confraternização, de brincadeira, de estar junto, de convívio, um tempo precioso na presença de Deus. Então, dia 18, a partir das 14 horas, a gente começa a montar o acampamento. Vai ser na Associação dos Funcionários Públicos Municipais de São Gabriel, iniciando então dia 18, depois do almoço, pelas 14 horas. Dia 19, domingo, dia todo, culto, horário normal, 9 horas, mas ali mesmo no acampamento. Dia 20, segunda-feira, e terça-feira nós concluímos logo depois do almoço. Então venha celebrar conosco, reserve aí, prepara a tua barraca, venha acampar com a gente, vai ser um tempo precioso na presença do Senhor. Amém? Vamos para a palavra de Deus? Abra sua Bíblia em Filipenses,
Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, iniciando com o verso 10. Assim nos diz a palavra do Senhor: para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E, se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. É a palavra do Senhor a quem nós damos graças. A palavra de Deus sempre gotas preciosas de sabedoria sobre nossa vida, nos trazendo orientação, nos trazendo refrigério, direção, sabedoria do alto. Queridos, nós estamos na série de pregação, e aí encerrando hoje aqui, uma nova razão para uma nova estação. É a inspiração que buscamos, sempre, claro, na palavra de Deus. A gente até usa o termo uma nova razão, mas na prática, quantas razões nós temos para iniciarmos este ano, seguirmos em frente nesse ano, motivados pelo Senhor? Muitas razões existem, mas aqui, dentro dessa série de pregações, nós já falamos sobre a nossa resistência ao novo. A gente resiste, a gente se acostuma com as mesmas atitudes, a mesma forma de fazer, os mesmos lugares a frequentar, e a gente resiste ao novo. Mas é possível, porque Deus nos criou e Ele nos fez criativos, porque Ele é um Deus criativo e Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Nós também falamos sobre o fato de que nós não somos o nosso passado, definitivamente. Características do nosso passado podem fazer parte da nossa vida, mas nós não somos nosso passado. A cada dia nós podemos tomar uma nova atitude, fazer de forma diferente, ir em direção ao alvo que é Cristo Jesus e buscar a salvação nele. E semana passada nós falamos de criativar-se, ou seja, essa capacidade que Deus nos dá de inovar, de fazer diferente, porque Ele é o Senhor que nos criou e nos dá essa capacidade de avançar, de fazer de forma diferente, de fazer melhor, fazer segundo a sua vontade. Ele é quem nos dá um novo coração, coração segundo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E para finalizarmos aqui essa série de pregações, o tema de hoje é uma pergunta, né? Prontos para a nova estação? Você está pronto para a nova estação? Você está pronto para seguir à frente nesse novo ano? E para isso, essa resposta de se nós estamos prontos para crescer, prontos para o inesperado, prontos para o plano dar errado, prontos para essa nova estação, essa resposta depende da nossa comunhão com o Pai. Como nós estamos ligados ao Pai? Quanto mais próximos nós estivermos, mais nós estaremos
prontos. Quanto mais íntimos do Senhor nós formos, mais nós estaremos preparados para enfrentar, inclusive, as decepções. Enfrentar aqueles momentos em que vem aquele resultado de exame negativo, vem aquele resultado de uma prova que a gente não esperava. Enfim, com as decepções da vida, com os momentos desafiadores, com os problemas. Se a nossa intimidade com o Pai for forte, for verdadeira, nós podemos sim dizer: eu estou pronto, eu posso avançar na certeza que Ele é comigo. E aqui, a partir desse texto bíblico de Filipenses, nós queremos trazer 3 pontos centrais. Eu estarei pronto para o novo quando? Em primeiro lugar, o poder da ressurreição for real. Real, por exemplo, que nem os sonhos. Você sonha? Você tem sonhos? O que você faz para que esses sonhos se mantenham em pé diante de ti? Para que você avance em direção a esse sonho? Eu trago aqui um exemplo. Pessoal que ouve as minhas pregações conhece esse exemplo, já falei em outros momentos. Meu grande desafio era apresentar trabalhos na escola para encarar aquele público, os mais colegas, o professor, na escola, na faculdade. Era um grande desafio. Mas com o tempo eu criei uma estratégia. Eu estava pensando naquela sensação ao final do trabalho apresentado. Trabalho apresentado, eu tinha uma nota, eu tinha cumprido ali aquela responsabilidade me conferida, aqui me dava um alívio, uma sensação gostosa, e era com essa sensação que eu encarava a vergonha, encarava aquele público que estava diante de mim, encarava o professor e conseguia cumprir ali o que se esperava de mim, apresentar aquele trabalho. Então, ter a ressurreição como uma certeza diante de nós é aquele final feliz na presença do Pai. Nós teremos força, coragem para encarar os desafios que se colocam diante de nós no dia a dia. Vamos lá. Filipenses capítulo 3, os versos 10 e 11 nos diz o seguinte: para conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, Paulo, ele tinha uma meta: conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição. Porque, como falei, isso muda tudo. No momento que eu sei que eu tenho a ressurreição, aquela que Cristo me conquistou para mim, eu encaro os desafios do dia a dia de cabeça erguida. Eu sofri uma decepção aqui, eu sofri uma decepção lá, mas Cristo também sofreu perseguição, Ele também sofreu o abandono, a traição, a negação, mas Ele ressuscitou. A gente poderia citar, por exemplo, José, como ficou conhecido como José do Egito, mas na verdade ele nunca foi do Egito, né? Ele é de Israel, filho de Israel, né? Ele recebeu de Deus uma visão, que ele estaria acima, ele estaria algo como governando os irmãos, numa posição de governo acima, de liderança acima dos seus irmãos. Mas aí veio a situação em que ele é jogado no poço para os irmãos. Imagina se ele ali acha, né, conclua, e tudo tem ali, poço. E depois, quando é vendido como escravo,
Parece que a situação ia piorando, né? Ele saiu do bolso, mas é vendido como escravo. Mas de repente ele está lá como escravo, ele dá o seu melhor. De escravo ele vira mordomo. Potifar, o seu dono, era o primeiro e ele estava logo ali, segundo. Mas aí há uma armadilha, uma malandragem contra ele e ele acaba na prisão. Essa prisão durou vários anos. Mas ali ele se dedicou, ele deu o seu melhor. Por que não dizer? Aquele sonho que Deus lhe deu estava na sua mente. Ele sabia que Deus não abandonou. E ele permanecia fiel a Deus. E aí ele deu o seu melhor a um prisioneiro. O chefe da prisão e depois José em segundo lugar. Dali surge aquela necessidade de alguém para interpretar o sonho de Faraó. Ele interpreta. E ali ele vai para aquela posição que somente Faraó estava acima dele. E ele estava como a segunda pessoa mais poderosa do reino. Mas se ele tivesse desistido? Não. Você não pode desistir. Você tem que se manter firme, tendo em mente que você tem ressurreição, salvação garantida por Jesus. Então vem as decepções, vem os problemas, como surgiram na vida de José, como surgiram na vida de Jesus, mas nos mantenhamos firmes, como eles mantiveram firmes, sabendo a fé na ressurreição é algo como um exercício que prepara a nossa musculatura fé para acreditar que os sonhos de cada um de nós são possíveis, são sim de serem concretizados. Então, eu estarei pronto para avançar nesse 2023 de cabeça erguida, faceiro, como diz o gaúcho, né? Quando o poder da ressurreição for uma realidade, for real em minha vida. Amém? Em segundo lugar, a palavra desistir deve ser banida do seu vocabulário. Mude de plano, mude de estratégia, mas não desista do seu sonho. Não pare no meio do caminho. Olha a postura de Paulo. Versículo 12 aqui. Não que eu já tenha recebido, eu já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também eu fui conquistado por Cristo Jesus. Prossigo. Não que eu já tenha alcançado a perfeição. E Paulo, em outros momentos, ele vai dizer, vai reconhecer que era um pecador, que faltava-lhe muitas coisas para alcançar a perfeição. Mas ele não se deixava abater por isso. Ele não se deixava abater pelas perseguições, pelos obstáculos que surgiam. Ele se mantinha, ele prosseguia rumo à coroa da glória em Cristo Jesus. Prossiga. Vai ter obstáculos, mas eu prossigo. Vai se levantar inimigos, mas eu prossigo. Tem perigos, mas eu prossigo. O desânimo pode vir a mim, mas eu prossigo. Não desista. Não desista de você. Não desista do seu casamento, da sua família. Não desista do seu filho, da sua filha. Não desista da sua saúde, do seu ministério, da sua consagração, de dizer o seu sim a Deus e servir ao Senhor. Não desista do seu projeto de igreja, do seu curso, daquela qualificação, daquela formação que você tanto precisa e busca. Prossiga. A zona de conforto não é criativo. Aquele negócio de você ficar no sofá, de boa, quem sabe um arzinho ligado, né? É fatal. Daí não sai nada, nenhum projeto perfeito. Aí é perda de tempo mesmo.
Até é bom ficar em algum momento assim, mas você precisa estar nessa vida dinâmica, correndo atrás. A maioria dos sonhos morre ali no sofá confortável. No sofá confortável da acomodação. Por isso, lute contra a acomodação. Você quer estar pronto, enfrentar esse novo ano de cabeça erguida? O poder da ressurreição precisa ser algo real na tua vida. A palavra desistir deve ser banida do seu vocabulário. Em terceiro e último lugar, o novo não deve ser desassociado do plano de Deus para mim. Você sabia que Deus tem um plano para a tua vida? Sim. Jeremias, quando a gente lê o livro do profeta Jeremias, tem uma palavra que diz assim: antes de te formares no ventre de tua mãe, eu te conhecia, eu te consagrei. E conhecendo o restante das escrituras, nós sabemos que isso se aplica a mim, se aplica a você. Antes de nós nascermos, antes de nos formarmos no ventre de nossa mãe, Deus nos conhecia e ali Ele nos escolheu. Sim, ali Ele nos escolheu. Ele confiou a nós um plano. Ele confiou a nós um ministério. Existem diferentes ministérios, é uma lógica. Mas cada um de nós tem uma porção reservada para si. E um detalhe: aquilo que é reservado para mim, você não vai poder fazer. Aquilo que está reservado para você, eu não poderei fazer. Cada um de nós recebe do Senhor algo, uma função, um ministério, um propósito. É a dinâmica do corpo que Paulo fala muito bem. Cada membro desse corpo tem uma função específica. O coração não pode fazer o trabalho que faz o cérebro. E assim a gente poderia citar outros exemplos. A boca não faz o que os olhos têm para fazer. Não. Cada um de nós tem um propósito, um plano que Deus tem para a nossa vida. Mas como saber? Quer dizer, eu não preciso nem planejar. Planeje sim. Sonhe, planeje. Mas você precisa estar sempre aberto para a direção de Deus. Então você vai buscar na oração, na leitura da palavra, participando de momentos como este, onde a gente está lendo, compartilhando, estudando a palavra, congregando, onde juntos, na congregação nós oramos, nós compartilhamos, estudamos a palavra, nos alimentamos do sacramento. E ali nós se colocamos a serviço, né, nos diferentes ministérios da igreja. E ali Deus vai direcionando. Quem sabe não leve jeito para o louvor, seja tocar um instrumento ou cantar. Mas quem sabe eu possa ser uma pessoa acolhedora para estar ali na porta, acolhendo as pessoas que se achegam ao culto, dando aquele abraço que muitas pessoas vêm ali precisando de um abraço. Sim, cada um de nós tem um plano, um propósito que Deus conferiu a cada um de nós. O apóstolo Paulo diz o seguinte na sua carta: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas, avançando para se adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O alvo, o propósito de Deus para minha vida. Deus me criou com um plano, com um propósito. Eu preciso me esforçar. Vem uma tribulação aí, um desafio lá, uma decepção aqui, outra decepção lá, mas eu prossigo para o alvo. Buscando direcionamento, buscando cuidado, buscando a direção de Deus na minha vida para que os meus sonhos, os meus planos estejam conectados, para que a minha visão seja a visão de Deus. E isso eu consigo, como eu já falei aqui, oração, tempo precioso dedicado à oração, leitura da palavra,
Nós já falamos aqui do apóstolo Paulo, da própria pessoa de Jesus, de José e outros tantos exemplos que a Bíblia nos traz. A gente vai aprendendo de como Deus também atua, como atuou na vida destas pessoas e como pode estar atuando na minha vida. E assim eu vou alinhando os meus sonhos, os meus planos com os sonhos de Deus, com o plano de Deus para a minha vida. Você, querido irmão, querida irmã, você tem um chamado. Você tem um chamado, um propósito celestial de Deus para a tua vida. Não troque isso por nada. Não troque pelas ofertas baratas que o mundo te faz. Não troque isso. E o desafiador disso, que hoje nós estamos numa sociedade tão superficial. Um exemplo disso são as redes sociais. Muitas pessoas se iludem achando que elas têm um mundo de amigos. Mas daquele número grande de amigos das redes sociais, quem dali é verdadeiramente teu amigo? Quem dali já compartilhou momentos bons e tristes da tua vida? Quem desses amigos que está lá já compartilhou tempo tomando aquele chimarrão contigo, ou aquele cafezinho contigo? É uma ilusão. O casamento tornou-se um contrato. Algo que assim como a gente assina ali, amanhã a gente pode estar rasgando. Mas nós precisamos bater de frente com isso. Nós precisamos bater de frente com isso. Nós precisamos estar pronto, estar preparado. A primeira coisa, eu preciso que o poder da ressurreição seja real. A fé na ressurreição seja uma realidade na minha vida. Aquilo que dá um norte na minha vida, aquilo que me anima em minhas decepções e meus problemas. A palavra existir deve ser banida do vocabulário. Eu preciso prosseguir para o alvo que é Cristo Jesus. E o meu novo não deve estar dissociado do plano de Deus para mim. Meus planos, meus sonhos, minha visão, a visão de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus para a minha vida. E aí eu concluo com os dois últimos versículos. Todos pois que somos perfeitos tenhamos esse sentimento. E se porém pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. O que você já conhece de Deus? Busque andar de acordo com isso. Se é algo que você não compreende ainda, você precisa lembrar que o Espírito Santo é aquele que nos assiste em nossas fraquezas. É aquele que tem a missão de nos levar à plenitude da verdade, fazer com que a gente compreenda o todo da palavra de Deus. Então se prostre na presença de Deus em oração, buscando a direção do Espírito Santo. E se você fizer isso, vida de oração, tendo essa inspiração, a certeza da ressurreição nos garantida por Cristo Jesus, tendo sempre esse empenho de prosseguir, independente dos desafios que surgem, andar de cabeça erguida, porque eu tenho salvação em Cristo Jesus, e tendo a minha visão alinhada com a visão de Deus, nós poderemos sim estar, ano que vem, nessa época, celebrando, nos alegrando, louvando a Deus pelo abençoado 2023 que nós tivemos. Então eu concluo perguntando novamente, e aí? Você está pronto?
Queridos, agora sim, deixa eu saudar o pessoal. Dona Diva nos saudou com um versículo bíblico aqui. Isaías 42, versículo 1. O Deus eterno diz: aqui está o seu servo, a quem eu fortaleço, o meu escolhido, que dá muita alegria ao meu coração. Pus nele o meu espírito e ele anunciará a minha vontade a todos. Esse é o anúncio, a promessa que viria o servo Deus. E ele veio cumprindo fielmente a missão que recebeu do Pai, impactando-nos com a boa nova da salvação. Diante dele nos prostremos. Obrigado, Dona Diva, pela palavra compartilhada. Luísa, Zeca, família, Jesus abençoe o vosso lar. Seu Ernesto Pandolfo, Luiz Felipe, a Celi, Jesus abençoe o vosso lar. Teve gente que passou por aí. Júlio Coelho, nosso irmão de Recife, pastorzão. Um abraço. Um amigo lá de longe. Um irmão em Cristo. Nós louvamos ao Senhor porque nos permite estar conectados uns aos outros, vencendo aí a barreira da distância. O pessoal de Erechim, né? O irmão lá de Recife, enfim, venceu a barreira da distância, mas estando junto na presença do Senhor. Glórias sejam elevadas ao Senhor. Nossa ação de graças aqui, quem esteve no domingo celebrou conosco um tempo precioso de assembleia, de conversa, de sonhos, planejamento do ano. E nós tivemos a Aline colocando seu nome como voluntária para estar compondo nossa junta paroquial. Nós glorificamos ao Senhor pelo seu voluntário. Assim como o voluntariado de todos que se colocam a servir. Isso. Que se está parte dessa família, não só fazendo domingo, nosso galera, da forma que você puder, que reserve o seu entre os conhecidos, some nessa promoção, curso, é bênção para a nossa caminhada, para a nossa estrutura. Então, se some da forma que você puder. Também é o primeiro domingo do mês, então é culto tradicional anglicano, conforme a liturgia do livro de oração comum. Santa Eucaristia, conforme a liturgia do livro de oração comum. Então, venha celebrar conosco, esteja conosco vivendo esse tempo precioso na presença do Senhor. Vamos orar? Vamos buscar ao Senhor. Onde você estiver, se assim desejar, feche seus olhos. Aproveite para conversar com o Pai, para abrir teu coração, buscar aquelas bênçãos, render ações de graças pelas bênçãos alcançadas. Sim, glorifique ao Senhor. São tantas bênçãos que Ele tem nos concedido. Com aquilo que está no seu coração, se prostre na presença do Senhor. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te damos graças. És Deus Todo-Poderoso, Senhor de todo o universo. Nós começávamos este momento de culto lembrando o Salmo, lembrando que Tu és Rei, Tu reinas, Tu governas, Tu estás assentado no trono, e nós te louvamos por isso, porque és esse Deus Todo-Poderoso que estás no controle de todas as coisas, no controle de nossa vida, e nós te louvamos por isso. Mas também és o Deus conosco,
o Deus que está ao nosso lado, lutando conosco, caminhando conosco, em meio às decepções, em meio às alegrias, em meio às tristezas, em meio às conquistas. Deus conosco. Te louvamos pela família, esse precioso dom que coloca em nossa vida. Obrigado, Jesus, pela família. Nós te louvamos, Senhor, pela família de sangue, nós te louvamos pela família de fé. Nós aqui já mencionamos, glorificamos pela Anglicana Santa Semente, essa família em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por colocar pessoas na nossa vida que torna a nossa mais leve, mais bela. Nós te louvamos por isso. E te pedimos, ensina-nos a amar mais, a cuidar mais de nossa família. Ensina-nos, Senhor, a amar mais a nossa família de fé e igreja, a nos consagrarmos mais a teu serviço. Dirige nossos passos, dirige nossas vidas. Precisamos do teu cuidado e da tua presença também, Paizinho. Que nós queremos colocar nossa ação de graças aqui pela chegada da pequena, da princesa Maia, os papais Magno e Adriano. Nós te louvamos pela chegada dessa princesa, pedindo a tua bênção sobre ela, sobre seus papais, sua família, sobre seu lar, que a tua presença se faça manifesta e cresça em estatura, graça, fé, diante de ti, diante das pessoas, diante dos seus queridos. E também na tua presença, Pai, nós colocamos nossos queridos que se encontram enfermos. Nós lembramos aqui seu Silvar, Rogério, Zulmira, Débora, Aida, Ernestina, Caroline Terres, Stephanie, Carlos Alberto, Ed, Lucimar, Elvira, Jandir, Jobes. Venha, Senhor, sobre cada um desses teus filhos, com teu poder e graça. Cuida, motiva, abençoa, restaura, cura. Anima-os na luta contra a enfermidade. Venha, Senhor, estando sobre cada um deles, operando das tuas maravilhas na vida desses teus filhos. Assim como nós colocamos nas tuas mãos o restante dessa semana, as atividades do final de semana, do domingo, galeto, culto, tudo para a tua honra e glória, Senhor. Esteja na nossa frente, os cultos nas casas também, nossa caminhada com a igreja. Vá à nossa frente, Paizinho, abrindo portas, nos ajudando a enfrentar os desafios. Tu és, Senhor. Senhor sobre nós, Senhor sobre nossa família, Senhor sobre nossos lares. A Ti nós glorificamos em uma só voz. Unicamente nós pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Queridos, glória a Deus por esse tempo que aqui tivemos. Quarta-feira que vem novamente, 19 horas. Só não está acostumado com o fato de nós estarmos ao vivo no Instagram e não mais no Facebook.